Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Nogueira Simões, sou diretor executivo aqui da BP, e hoje eu tenho um assunto bastante legal, um bate-papo bastante descontraído sobre um tema importante para nós, que a gente acredita que seja relevante para todos vocês, a gestão financeira. E a gente tem aqui bastante coisa para bater o papo sobre essa gestão financeira, investimentos, como fazer, o que fazer, e basicamente esclarecer algumas dúvidas que a gente acha que vai ser de grande valia para vocês. A gente preparou algumas informações importantes e hoje aqui a gente tem um convidado especial. É o Bruno Galegos, ele é banker do XP Unique. XP é uma instituição financeira já conhecida, especializada em uma série de operações financeiras, de aconselhar clientes, de distribuir investimentos pelo Brasil. O Bruno é formado em administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ele tem um MBA em finanças pela St. Paul New York Institute of Finance e especialização na London School of Business. Bastante coisa interessante aí na carreira, né, Bruno? Ele começou a carreira no JP Morgan, outra instituição financeira internacional renomada, e atuou em moeda estrangeira, em câmbio, né? Em seguida, fez parte do time de Corporate Banking do Bank of America Merrill Lynch, que é a fusão de duas instituições importantes norte-americanas, e atualmente ele está há mais de 3 anos na XP, sendo responsável por uma carteira enorme, uma carteira de mais de 500 milhões sob gestão nesse XP Unique. Bruno, seja muito bem-vindo. Você pode se apresentar, falar um pouquinho sobre a XP, e depois a gente começa o nosso papo agradável aqui, tá bom? Vamos lá, Marcos. Primeiramente, boa tarde a todos. Tá um prazer estar aqui falando com você e com todos da BP. Que para nós da XP, acho que é uma honra. Assim, a gente acaba voltando um pouquinho da nossa essência, tá? Para quem não sabe, tudo que o Marcos falou tá certo, mas a XP lá atrás, ela começou, na verdade, com esse viés um pouco mais educacional, tá? Então, a gente já há algum tempo gosta muito de fazer esses bate-papos em empresas, para a gente poder orientar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas e direcionar com aquele nosso principal viés, que é fazer o brasileiro, de fato, investir melhor, tá, Marcos? Então, acho que vai ser super legal, a gente pode fazer meio que um bate-papo, só para introduzir, acho que até antes da gente entrar nisso, acho que é uma mensagem que eu gosto de sempre deixar no início das nossas apresentações, tá? Pessoal, eu acho que, principalmente vocês, dado ao setor que vocês se encontram, a gente sabe que profissionais da saúde têm, de fato, uma rotina super corrida, é difícil de arrumar tempo, querendo ou não, ela é um pouco estressante, porque é muita pressão ali também. Então, às vezes, a gente acaba deixando um pouco de lado essa parte da gestão financeira, tá? E eu acho que a mensagem que eu gosto de deixar, até antes da gente entrar um pouquinho nessa parte de investimentos, é a importância de fato, a gente se planejar um pouco, tá? Então, só investe quem tem dinheiro para investir, né? Então, se a gente não se organiza, o passo anterior a esse, que é, de fato, ter uma planilha ou ter ali um controle das entradas que vocês têm e das saídas, um gasto médio mensal, aí não dá nem para dar o seguinte passo. Então, acho que o principal recado que eu deixo é, separem ali um sábado ou um domingo no mês, 1 horinha, só para colocar uma planilha aí, de fato, o quanto vocês têm de entrada e o quanto vocês têm de saída, tá? A partir desse momento, fica muito mais fácil ali você dar o segundo passo, que é, de fato, começar a investir. Então, o ideal, tá? Acho que até para quem está começando, você nunca deixar o que sobra para investir, mas você tirar, no momento das entradas, esse montante que você deseja investir para depois dar sequência. Então, por exemplo, digamos aqui que eu ganho aqui 10 mil reais de salário, tá? O ideal é que você já tire ali o quanto você puder, claro, mas entre 10% e 20% todos os meses, crie essa rotina, e aí a partir desse momento, você já tirou o dinheiro que você investe, o restante é para você cobrir seus gastos, ou para lazer. Então, acho que esse primeiro passo é super importante, tá, Marcos? Se a gente não der ele, a gente não consegue dar os demais. Perfeito. E aí, certamente você tocou num ponto importante, né? Eu convivo bastante com profissionais médicos e profissionais liberais como um todo, mas especificamente médicos, e você falou certinho, eles têm vários trabalhos, trabalham às vezes para várias instituições, em vários turnos, têm plantões, e é realmente
é importante se organizar e planejar, porque esse tempo, que seja uma vez ou duas vezes ao longo de um período, para ele poder se planejar e organizar, né? Uma vez feito isso, essa organização, eu imagino que existem várias dúvidas também com relação a que instrumento, né? Como você fazer para sobrar e onde investir, né? Eu acho que aí a gente pode falar um pouquinho sobre essa seleção de que caminho seguir para colocar o dinheiro, não necessariamente debaixo do colchão, né? Tá, vamos lá. Perfeito. Eu vou aqui dar o primeiro passo para quem de fato está começando por falar assim, pô, Bruno, eu nunca investi. O que eu faço, tá? Meu dinheiro está todo na poupança. E aí, acho que é a primeira mensagem. Acho que depois dessa nossa conversa aqui, se ainda tiver alguém que assistiu a gente que está investindo na poupança, pô, aí eu vou ficar bem triste, tá? Porque que acontece, né? Meus pais, inclusive minha família toda, são de médicos, tá? E normalmente é uma área que você consegue angariar recursos um pouco mais cedo na sua vida, né? E se você não tivesse interesse de ir atrás, acaba complicando um pouquinho. E eu gosto de usar o exemplo da minha mãe, porque cardiologista, pô, foi super bem sucedida ao longo da carreira, e ela só tirou o dinheiro da poupança quando eu, há uns 7, 8 anos atrás, comecei a atuar no mercado financeiro. É o que acontece. A gente acha que a gente deixa o dinheiro na poupança porque não tem risco. Não sei o que vou fazer, vou deixar lá, tá? E aí está a grande questão. Na verdade, a poupança está deixando o dinheiro num banco, seja qual for, tá? Aí dos grandes bancos que vocês conhecem. E aí, ela te remunera 70% da nossa taxa Selic, que é simplesmente o nosso taxa de juros que a gente pratica hoje, os juros base da economia. Qual que é o grande problema? Ela rende 70%. Então, em primeiro lugar, a gente tem investimentos que vão te render 100% dessa taxa, então ele vai ser mais rentável, tá? E a grande questão da poupança, que é aí que está a principal armadilha dela, é que é um investimento que tem taxa de aniversário, a gente fala, data de aniversário, na verdade. O que acontece? Você deixou ali investido para o banco, ele está usando seu dinheiro, você deixou 15 dias, você não vai receber nada, tá? Você precisa esperar virar o mês, completar os 30 dias. Então tá aí a grande furada da poupança. Então vamos lá, o que eu faço no lugar da poupança se eu estou começando, tá? Na verdade, até mais seguro do que a poupança é você emprestar dinheiro para o nosso governo, tá? Porque no final das contas, ele tem o poder de imprimir o papel, imprimir a moeda, se algum problema acontecer. Claro, não é o ideal, mas isso pode acontecer, tá? Então, dito isso, você deixa no Tesouro Selic, tá? Ou na chamada LFT, ele vai render para você 100% da Selic, do CDI, e além disso, ele rende relativo aos dias que você deixou, tá? Então, eu quero deixar meu dinheiro investido por uma semana, daqui a uma semana eu vou usar, nada mais justo do que você ver a rentabilidade por essa uma semana que você deixou. Na poupança você acaba não vendo isso, tá? Então, para quem está começando, para quem ainda tem dinheiro investido na poupança, nessa reserva de emergência, nesse primeiro colchão que a gente cria, o ideal é que, de fato, a gente deixe ou no CDB de liquidez diária, ou na LFT, como eu disse, no Tesouro Selic, ou num fundo DI, tá? De qualquer um dos bancos, todas as instituições têm. Qual que é o grande ponto que tem que se atentar na questão desses fundos, tá? São cobradas taxas de administração. E justamente, principalmente os grandes bancos, lá atrás, você tinha um pouco o interesse do investidor de procurar um pouquinho mais de informação, eles cobravam, às vezes, taxas exorbitantes em cima disso, tá? Num fundo DI que é super sem risco, você não tem por que pagar altas taxas. Então, independente da instituição que você esteja, meu conselho é dá uma ligada para o seu gerente e pergunta quanto você está pagando de taxa. Aqui na XP, em algumas outras instituições, a gente já tem esses fundos taxa zero. Então, não tem por que você ter um custo para fazer esse tipo de investimento, tá, Marcos? Muito bom, bem comentado aí. A gente falou desse início, né? Ou seja, o planejamento, daí você começa a se pagar primeiro, né? Quando você já tem um toque, pega um pedacinho, antes de gastar tudo, você pague esse mês e construa essa reserva aí nesses instrumentos que você sugeriu. E na medida, eu tenho vários amigos, né, e médicos também, e não médicos, e na medida em que eles começam a acumular alguma reserva um pouco maior, eles começam a assistir filmes de Wall Street e começam a ver aqueles caras que ficam bilionários com transações complexas de ações e tudo mais. E aí tem aquela ilusão de que ele, em meia hora, vai conseguir multiplicar por 10 o patrimônio, né? Uhum. Inclusive, citando amigos que fizeram isso, enfim, tem aquela coisa toda.
Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse próximo passo, né? Ou seja, como é que fica a gestão mesmo desses recursos na medida em que você começa a ficar mais autoconfiante e Legal. começa a acumular um pouco mais de reserva. Tá, legal. Excelente ponto, tá, Marcos? Eu acho super importante a gente tomar esse cuidado com relação a isso. Isso é uma ilusão, como você mesmo falou, tá? A gente vai ter 1, 2, 3 casos que a gente vai contar no dedo de pessoas que conseguiram, ali operando no dia a dia, multiplicar o patrimônio de maneira expressiva, de uma forma tão rápida, tá? Então, pô, muito cuidado, ainda mais hoje, que a gente tem muita rede social, com esses anúncios que às vezes a gente acaba vendo, tá? Pô, muitas das vezes isso daí é irreal, ou se não é muito sensacionalismo, tá? Então, assim, de fato, o que leva à sua independência financeira no futuro, tá? É muito mais a disciplina de você sempre investir de forma consistente com novos aportes e fazer bons investimentos, tá? Então, assim, mais a disciplina do que fazer bons investimentos em si. Porque às vezes é muito difícil também da gente acertar. Eu falo assim para você, Marcos, qual ação que vai dar mais dinheiro nos próximos 6 meses? Sim, posso acertar uma que vai dar dinheiro. Agora, a que mais vai dar, é super difícil da gente ser tão preciso, tá? Então, por isso que eu digo, essa disciplina de você ter aportes recorrentes, fazer esse investimento sempre, diversificar, diluir risco. Também não adianta querer achar ali aquela bala de prata que a gente chama, qual que vai ser a melhor, não. O ideal é sempre que você divida os seus investimentos, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você falou, eu tenho um pouco de conhecimento, gostaria de investir um pouco mais, já de maneira mais diversificada, porque já tenho um patrimônio mais elevado, mas não tenho tempo para fazer isso, tá? Então, acho que, primeiro ponto, você tem que se cercar de boas pessoas. Então, seja uma boa instituição, seja um bom banqueiro, um bom assessor, para fazer esse controle no dia a dia para você. Então, o meu trabalho, por exemplo, é justamente deixar o diretor executivo da ABP, por exemplo, que está na minha carteira, poder focar aonde, de fato, ele vê a renda, no trabalho dele, e tirar o máximo possível a preocupação dos investimentos. Então, acho que, em primeiro lugar, escolha ali uma boa instituição para você, de fato, estar ali, poder usar o serviço dela, tá? E aí, a partir daí, eu quero, mas não tenho zero de tempo, não vou acompanhar. Digamos que esse seja seu caso, Marcos. O que eu posso fazer? Posso escolher um fundo de investimento, tá? O que o fundo de investimento faz? Você está terceirizando para um gestor fazer a gestão do seu patrimônio. Então, não sei como escolher uma ação, mas acho que tem um patrimônio já bem representativo e seria importante eu ter um pouco de exposição à ação, à renda variável na minha carteira. Como que eu faço? Você pode fazer isso via um fundo de ações. Ali você vai ter um gestor, um profissional de mercado, que no dia a dia vai estar escolhendo as ações para você que ele vai investir, que ele vai vender. Então, você pode se despreocupar quanto a isso e, de fato, simplesmente focar mais na sua atividade profissional, que vai ter alguém fazendo aquele trabalho para você, tá? Então, para quem não tem tempo, fundos de investimento são uma excelente opção. Excelente, Bruno. A gente vê aqui também, além desse fenômeno, né? Eu quero aproveitar para comentar uma coisa que é mais matemática do que qualquer outra coisa, mas que eu chamo da maravilha dos juros compostos, né? O que significa isso? Aquilo que o Bruno talvez tenha induzido aí a gente a pensar há alguns minutos atrás, que é a nossa persistência e o prazo alongado dos investimentos que vão gerando renda, vão gerando retorno, e esse retorno ele se exponencia porque ele vai sendo o retorno do retorno, né? Então, eu chamo dessa beleza dos juros compostos, ele exige um olhar um pouco mais distante, né? Do que o foco de curto prazo. Por que eu estou te falando isso? Para a gente falar um pouquinho sobre o horizonte de investimentos e retorno, né? E também uma característica que é comum para todos nós, né? Que tanto de finanças como não de finanças, a gente costuma olhar, por exemplo, quando você tem uma determinada reserva, você vai investir, entre aspas, numa casa na praia, ou investir num carro novo, entre aspas, também, e talvez passar para eles um pouquinho do que é investimento, o que é despesa, para que a gente consiga selecionar as duas coisas. Porque, legal. E, ao mesmo tempo, associar isso aos juros compostos como sendo assim, importantíssimos no longo prazo.
Perfeito, Marcos. Acho que legal a parte dos juros compostos que você abordou é tudo que eu falei daquilo da disciplina. É justamente isso, tá? Então, hoje, um dos maiores investidores, muita gente já deve ter ouvido falar, Warren Buffett, tá? Um dos maiores investidores que a gente tem no mundo, que tem a Berkshire ali nos Estados Unidos, é o nome do fundo dele. O que ele fez? Ele fez mágica? Tá, ele até fez um pouco de mágica por conta da consistência, mas, na verdade, o retorno anualizado dele ao longo dos anos é pouco acima de 10%. Então, não é nada exorbitante, tá? Só que ele conseguiu manter essa consistência. Então, isso é super importante. E entrando no segundo ponto da sua pergunta, o que é investimento e o que não é? Perfeito. Você pode fazer diversos investimentos dentro do mercado financeiro, tá? Como você pode fazer investimentos fora do mercado financeiro. Eu acho que o grande ponto que você falou você tem que ver o potencial de valorização, tá? Então, eu estou comprando uma casa, um terreno para investimento, você tem duas formas, de fato, de ver isso daí render dinheiro para você. Então, uma eu comprei o terreno, eu vou construir e depois eu vou vender, então eu vou ter ali um lucro, um ganho ali em cima do trabalho que eu fiz ali no terreno que eu comprei inicialmente. Ou, por exemplo, eu comprei um apartamento ou uma casa na praia ou qualquer coisa e eu vou alugar. Então, você pode ter esse rendimento mensal vindo do aluguel, tá? O que é importante você pensar? Liquidez, em primeiro lugar. Então, por exemplo, eu acabei de juntar meu primeiro milhão. Eu vou querer comprar uma casa como investimento com esse primeiro milhão? Se eu precisar usar uma parte dele no meio do caminho, eu consigo vender a casa da noite para o dia? Talvez não, talvez sim, mas talvez você tenha ali pagar um pênalti por vender tão rápido, tá? Então, esse investimento que a gente chama de investimento imobilizado, ele é legal você ter também como diversificação depois de você já constituir um investimento mais líquido, tá? Que são, uma renda fixa que você pode resgatar, uma própria ação que se você quiser vender em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Então, o ideal é você mesclar, mas nunca utilizar 100% do capital para imobilizar, tá? E o que não é investimento? Eu comprei um carro, tá? Carro, na verdade, ou qualquer outra desse tipo de coisa, ele deprecia, uma máquina, ela deprecia. Então, você pagou hoje 100 mil reais nela, daqui a 2 anos, ela não vai valer mais esses 100 mil, ela vai valer ali a tabela FIP, tá? Então, aí a gente já não considera um investimento, tá? Aí a gente já considera, de fato, uma despesa. Muito bom, Bruno. Ficou claro, né? O investimento pode ser considerado se você tem um potencial de apreciação ou geração de renda superior ao quanto custa para você manter ou até mesmo o valor da depreciação de qualquer investimento, né? A gente caminha também a passos largos, né, para ter um mercado de capitais mais maduro aqui, e você vê, assim, hoje, no contexto atual, você vê algumas espécies de operações ou fundos ou investimentos que possam ter uma vantagem perante outras nesses próximos 2, 3 anos. A gente está com eleição no meio do caminho, né? Algumas questões mundiais no pós-pandemia, a questão da Ucrânia. O que a gente poderia... Eu sei que é difícil prever o futuro, mas pelo menos para a gente se precaver ou defender o nosso patrimônio, ou até mesmo aproveitar algumas oportunidades. Como é que você vê esses próximos 2, 3 anos em termos de instrumentos de mercado para investimento? Perfeito, excelente pergunta, Marcos. Eu gosto de brincar que, partindo do básico, assim, tá? Quem quer montar uma carteira, você tem que pensar ali em 3 caixinhas, tá? Começando agora, sua primeira caixinha é, de fato, a sua reserva de emergência. Então, eu tenho que ter ali pelo menos 6 meses a 12 meses, se você for super conservador, dos seus gastos mensais que você vai separar para colocar em algo super seguro, para se vier a acontecer alguma coisa, você conseguir se manter ao longo desse período, tá? Então, aí não tem segredo, é uma renda fixa super líquida, aquelas que eu abordei no começo de conversa, tá? Aí, você vai ter a segunda caixinha. Essa segunda caixinha, você já está olhando por um prazo um pouquinho maior. Então, estou olhando para um pouco mais de 1 ano, digamos que de 1 a 5 anos, tá? Aqui já é legal você ter outros tipos de investimento. Então, mesmo dentro da renda fixa, a gente está vendo agora uma pressão inflacionária, por exemplo, muito maior do que a gente estava vendo alguns anos atrás. Então, eu vou comprar uma renda fixa atrelada à inflação. Aquela renda fixa que vai me pagar o IPCA mais um prêmio. Então, existem vários CDBs, por exemplo, que fazem isso, ou mesmo títulos do Tesouro,
Então, pô, uma NTNB, um Tesouro IPCA, ele tinha mulher IPCA mais alguma coisa. Então, isso para 1 até 5 anos é super importante para você conseguir manter o seu poder de compra, tá? Ou mesmo, dado ao nível de juros que a gente está agora, subiu muito, muito rápido, está atrativo para você, por exemplo, comprar também uma renda fixa pré-fixada. Então, minha recomendação é não exceder ali 10% da carteira, mas, pô, vou comprar uma pré-fixada, que quer dizer o quê? Que você vai ganhar exatamente aquilo que está contratado. Não depende da inflação do IPCA e não depende dos juros. Então, eu travo a taxa hoje até o final do vencimento. Então, você consegue hoje pré-fixado CDBs de 14% ao ano. Está falando mais de 1% ao mês. Então, acho que está super atrativo para a gente aproveitar esses juros altos e travar algumas boas taxas na renda fixa. Tá? E aí, a gente tem aquela terceira e última caixinha, que é de fato, pô, o dinheiro que eu estou olhando lá para frente, mais de 5 anos. E aí estão os investimentos de maior risco. Tá? Você não tem como, por exemplo, alocar uma carteira em ações que pode ser que você precise usar ela daqui a 6 meses. Por quê? Digamos que daqui a 6 meses intensifica o conflito ali Rússia e Ucrânia, ele expande ali, agora não é mais só a Ucrânia, agora pô, é Noruega, que quer entrar na OTAN e também está participando ali da briga. Aí complica ainda mais. E aí você precisa desse dinheiro daqui a 6 meses. Aí você precisa resgatar ele. Você vai conseguir resgatar? Você vai. Só que você vai perder dinheiro nesse resgate, tá? Então, essa parte mais agressiva da carteira, primeiro, ela tende a ser uma proporção menor, então de 20% a 30%, dependendo do seu apetite a risco, mas desde que você tenha ciência que não é um dinheiro que você vai usar no curto prazo, tá? E aí eu acho que é um baita momento da gente começar a olhar isso também. Por isso que é legal você ter alguém, um profissional que te ajude no dia a dia, tá? Porque a gente está naturalmente sujeito a muitos vieses, tá? Então, normalmente, a pessoa física, quando a gente monta um estudo, quando que ela mais aplica na Bolsa de Valores comprando ação? Quando a Bolsa está subindo muito, tá? Então, a gente vê a Bolsa disparando, o pessoal está lá comprando ação, comprando ação, comprando ação. Essa é compre na alta e venda na baixa, né? Exatamente. E aí, o que a gente vê? A gente vê o mercado com muita oportunidade, que caiu muito e quase ninguém compra, tá? Então, assim, eu acho que está numa janela boa da gente comprar bolsa no Brasil. A gente vê muitas empresas super redondas que estão baratas. Então, pô, acho que é um bom momento, sim, para você aportar em fundos de ações olhando para longo prazo, porque a gente está num momento de muito estresse. E aí abre, de fato, muitas oportunidades, tá? Bruno, muito bom essa consideração aí, né? Uma das características, né, que eu vejo também quando sobe, ninguém quer perder a bolsa, daí dá aquela boa subida, todo mundo compra, daí cai, todo mundo fica com medo de segurar aquele investimento pelo longo prazo, daí você compra na alta e vende na baixa com prejuízo. Isso é muito clássico para os não profissionais, né? Eu acho que é importante você deslocar isso no tempo, na sua terceira caixinha ou na segunda, talvez, esses investimentos mais longos, aí para poder ser mais fundamentalista do que especulador em ações, né? E dedicar o tempo, né, como médico, como profissional exatamente a ganhar dinheiro, né, fazendo aquilo que você sabe fazer melhor. Uma das coisas que a gente ouve falar muito no Brasil, eu vejo até na própria América Latina, é uma cultura de investimentos mais patrimonialista. O que eu quero dizer com isso, o pessoal gosta de imóveis, aluguel para imóveis, incorporações comerciais ou residenciais para investir diretamente, né? Você vê essa opção de investir em imóveis, sobretudo sobre fundos de investimentos imobiliários, como uma das possibilidades. Em qual das 3 caixinhas é que você vê isso? Com imóveis e também a mesma coisa, se você puder comentar sobre commodities, ou seja, ativos relacionados a um dos grandes sustentações econômicas do nosso país, né, que é a agropecuária. Legal. Vou começar pelo final, tá? Commodities. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente investe nelas? Ou então a gente pode falar de qualquer coisa. Uma Petrobras está sujeita ao preço do petróleo. Então, o problema da commodity é que você tem que entender bem em que fase do ciclo que ela está, tá? Porque são empresas que você tem pouca diferenciação, tá? Você depende muito do preço atual da commodity. Então, se a gente vê o preço do barril do petróleo disparar, muito provavelmente você vai ver o preço, o valor de mercado das ações de petroleira disparando também, tá? Então, commodity é super legal, acho que você tem em carteira, ela te traz uma sustentação,
Mas muito cuidado com o nível que você está entrando, no nível de preço da commodity em si, porque você está muito sujeito à variação dele, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, excelente ponto que você falou, como avaliar se o meu aluguel ele está interessante ou não, tá? Normalmente, um aluguel de um imóvel vai variar ali, você vai receber mensalmente entre 0,3% e 0,35% do valor do imóvel. Se você conseguir receber acima disso, ou bem acima disso no mensal, aí beleza, pô, pode pensar até em manter o seu imóvel. Agora, se você está nessa faixa, você pode investir no que você falou muito bem, um fundo imobiliário, tá? Que você consegue dividendos mensais isentos de imposto de renda já na faixa entre 0,7% e 1%, tá? E a grande vantagem que você tem ali, você tem a liquidez. Então, por exemplo, eu estou recebendo esses dividendos mensais, que a gente pode pensar como se fosse o aluguel, mas se eu precisar vender esse imóvel ou esse fundo imobiliário que eu tenho investido, eu vendo na própria Bolsa de Valores, em 2 dias o dinheiro está na minha conta, tá? Normalmente, quem investe muito em fundos imobiliários, quem já está em fase de aposentadoria, que é complemento de renda, tá? Pode ser um caminho. Então, pô, tô aqui na fase de aposentadoria, eu gosto de ver aquela entrada mensal. O fundo imobiliário, ele é sim uma saída, e ele estaria ali naquela segunda caixinha, tá? Ele não chega a ser uma renda fixa, por mais que você tenha essa previsibilidade de recebimento de dividendos. Por que ele não chega a ser uma renda fixa? Porque o valor do principal que você investiu, ele está sujeito à oscilação de mercado. Então, ele não é o ideal para ser uma defesa, uma zaga ali da carteira, mas ele é um meio campo. Ele está ali no meio entre uma ação e uma renda fixa, tá? Não, perfeito. E aí, do ponto de vista estava pensando aqui, né? Todo mundo que escuta essas orientações mais do que uma vez, às vezes, eles começam a seguir no começo, mas depois voltam para a zona de conforto e perdem o tempo e tal. Qual que você acha que seriam aqueles traços ou características de personalidade, traços pessoais das pessoas que realmente que eles têm que cultivar para poder mudar o hábito de investir, de cuidar do seu patrimônio? Tá, eu acho que o principal segredo é você não dar o passo maior do que a perna, tá? Então começa aos poucos. Pô, vou começar ali mais devagar. Eu já tenho a minha reserva de emergência, eu não tenho tempo. Eu vou começar por fundo de investimento, para eu entender um pouco como funciona essa oscilação. Então eu tenho um fundo de ações, ele com certeza vai oscilar menos do que uma ação de uma empresa de commodities, por exemplo, tá? Então, pô, vou fazendo isso devagar. Agora eu já tenho o fundo de investimento em ação, eu estou vendo o que é esse tipo de oscilação. Tá, entendi como funciona. Próximo passo, eu vou aumentar um pouquinho o quanto eu tenho investido num fundo de ação. Próximo passo, beleza, já entendi que de fato oscila, que é algo que eu vou olhar para longo prazo, então eu não preciso me preocupar com o preço disso hoje. Então agora eu posso ter uma ação direta, eu vou lá e vou comprar uma ação, porque você vai estar com um risco muito maior de concentração, tá? Então, o grande segredo para você não tomar esse susto e depois você falar, pô, isso aqui não funciona, eu vou voltar lá para a minha poupança, para não correr mais risco, eu vou comprar só apartamento. É isso. Faça com acompanhamento, faça com diligência, ou seja, não tente dar o passo maior que a perna, e vá se adaptando. Então, assim, eu acho que se eu posso falar assim, de classes, dos médicos, no geral, são pessoas que gostam muito de estudar, tá? Então, no geral, assim, é super legal. Eu tenho clientes que estão comigo há mais de 3 anos, que começaram lá atrás, médicos, pô, no começo não sabiam nada. Só que normalmente são pessoas tão interessadas que, por mais que não tenham tempo, elas vão adquirindo um pouco de conhecimento, vão ficando um pouco mais antenadas. Ponto, né? Pô, assim, é bizarro você ver essa evolução. Hoje eu falo com alguns clientes que já estão comigo há mais tempo, eles rebatem nossas recomendações, eu acho isso super válido, é super legal. Fala, pô, Bruno, por que você está me recomendando Petrobras, agora ele não vale, se tá assim, assim, assado? Aí até um deles, o Eduardo, eu brinco bastante com o Eduardo, eu falo, pô, Eduardo, se a gente pegar a gravação da conversa de 2 anos atrás e a de hoje, nem parece que é a mesma pessoa, né? E aí ele dá risada e realmente como a coisa evolui. Então, se você for com cuidado, com cautela, vocês vão vendo que não é um bicho de 7 cabeças, é muito mais essa questão de disciplina e de constância do que qualquer outra coisa. Excelente. Bruno, a gente vê aqui, né, os médicos estão acostumados
e realmente a estudar e aprender, né? Eu tive vários amigos, um aqui que já foi, inclusive, diretor da BP, o Dr. Rubem Lago, que ele era um eterno interessado em coisas desde fotografia, economia mundial, geopolítica, finanças, e, sem dúvida, era um dos expoentes da medicina brasileira na época, continua sendo, né? E ele me falou uma coisa também, é o seguinte, a gente questiona, né, esse negócio dos nossos gestores de investimentos e tudo mais, porque a gente está acostumado aos clientes e pacientes sempre chegar para a gente e falar, pô, eu vi isso na internet, que essa doença, esse exame, dessa daquela forma, e eles têm todo o direito de fazer a mesma coisa ao contrário, né? Questionar vocês e com aquilo que eles veem aí, o que o amigo falou, que ele leu no jornal, acho que é importante ter esse apoio, né? Sim. E tem que Escuta questionar esse... mesmo. Por exemplo, só para complementar essa fala, vamos falar de julho do ano passado para cá, tá? O mercado está super mal a parte de renda variável. Então, assim, ninguém está ganhando dinheiro. Por quê? Porque digamos que a bolsa está despencando, o que aconteceu de julho para cá. A bolsa despencando, o fundo de ação em si, ele não vai performar nessa janela curta. Por quê? Ele está comprando ações que estão dentro de um índice. O índice só cai, naturalmente o fundo que só compra essas ações, ele vai cair também, tá? Então, se você está olhando na TV um monte de notícia negativa, guerra está estourando, as bolsas mundiais estão caindo, tenho certeza de que nesse momento, muito possivelmente, a sua parcela de risco também está oscilando negativamente. Isso. E está tudo bem. É de se esperar, tá? A gente depende sim da macroeconomia e é normal que você vai passar por esses períodos. E aí que tem que ter a calma, esperar o próximo ciclo, continuar fazendo os aportes. Então, agora que caiu, eu vou comprar um pouquinho mais. E aí você vai vendo que ao longo do tempo você vai tendo uma consistência muito maior. O que parece uma queda muito grande de um dia para o outro, quando você olha numa janela, num gráfico de 10 anos, é um dentinho assim. Então, assim, por isso a importância de você alongar o investimento. Eu acho que tem uma última questão que o pessoal normalmente levanta, e se você quiser investir em ativos de moeda estrangeira ou no exterior, isso é possível, vale a pena, existem alternativas locais que sintetizam isso, como é que você vê essa questão? Muito bom ponto, tá? Eu acho que aí tem duas frentes, tá? Digamos que eu já sou um cara super consolidado e, de fato, eu tenho patrimônio muito elevado. E aí, o muito elevado, a gente fala, pô, acima de 10 milhões, que é um cliente private. Aí, além do investimento internacional, é legal você sentar e conversar com, de fato, um wealth planner, tá? Que é aquela pessoa, normalmente é um advogado, tá? Que trabalha em conjunto com a gente. Então, as instituições já oferecem esse serviço para os clientes private, nós aqui oferecemos, para pensar em termos de estrutura. Pô, eu tenho um patrimônio bem relevante, vale a pena eu deixar ele no Brasil? Ou vale a pena até por questões tributárias, às vezes de sucessão patrimonial, de como passar isso adiante, eu criar uma empresa lá fora, por exemplo, mandar o dinheiro para lá e fazer a gestão por lá. Então, esse é um ponto que é legal, quem já tiver um patrimônio aí representativo, pensar e pedir uma conversa na sua instituição com o wealth planner deles para ver. Tá? E o segundo ponto, que é até um estágio anterior, é como investir internacionalmente, é super importante. A gente, querendo ou não, a gente fala de Brasil bastante aqui, mas a gente é ali um grãozinho de areia no mercado global. Então, é super importante você ter investimentos em moeda forte, em dólar, por exemplo, em economias mais fortes, Estados Unidos, ou até mesmo diversificação. Quero ter um pouco de China também. Como fazer isso, tá? Você tem algumas frentes para você fazer. Primeira delas, vou investir através de fundos. Então, tem fundos internacionais que só investem nesses lugares. Então, quero investir num fundo de renda fixa americana. Você consegue investir, a XP e as casas independentes oferecem uma vasta gama de fundos para se investir. Os grandes bancos ainda estão um passo atrás, mas já começaram a se mexer nessa frente também. Acho que esse é o bom da concorrência, tá? Sempre fica melhor para o consumidor final. Ou quero investir diretamente numa ação lá fora. Você tem duas frentes. Você consegue fazer isso via um BDR, tá? Então, tem algumas empresas que são listadas lá fora que negociam aqui no Brasil. E aí você consegue comprar normalmente pelo seu home broker na Bolsa aqui do Brasil, tá? E você tem um último caminho, que é abrir uma conta, de fato, lá fora, para você conseguir comprar tudo que é negociado lá fora.
Isso a gente também já está aqui na XP, vai começar a rodar no segundo semestre. Tem outras casas que já estão fazendo também, tá? Então é possível você abrir uma conta paralela lá fora. E aí você consegue comprar, de fato, tudo o que você quiser, tá? Eu acho que esse último caminho, ele vai ser o melhor dos caminhos, tá? Porque você não vai ter nenhum tipo de restrição. Então, por exemplo, quero comprar uma ação da empresa X lá fora. Não tem BDR aqui. Via fundo, você não consegue comprar ela em específico, você tem que comprar a carteira do fundo. Então, ali você não está sujeito a nenhuma restrição, você tem, de fato, a conta lá fora e consegue fazer a operação que você quiser, tá? Super importante, só para finalizar, eu sugiro que tenha pelo menos 10 a 15% da carteira offshore. Então, que você tenha em dólar, em moeda mais forte, porque normalmente, em momentos de maior estresse, o dinheiro corre tudo para lá, então corre para Estados Unidos. O dólar fica mais forte, as moedas real e as outras emergentes ficam mais fracas, caem um pouco mais, então você perde o valor do dinheiro, tá? Então, o ideal é você ter sempre 10 a 15% da carteira em investimentos estrangeiros. Excelente, Bruno. Nós falamos, né, desde o início do comportamento, das 3 caixinhas, que eu achei uma ótima analogia, de como você dividir os investimentos, até mesmo diversificá-los no Brasil ou fora. E agora eu queria trazer um tema, só para a gente finalizar, que está do outro lado do espectro, ou seja, a dívida. Muitos dos profissionais, como todas as pessoas, às vezes, em algum momento, eles têm uma dívida, que é uma dívida desde para surpresas do curto prazo, até mesmo para dívidas estruturantes, como uma dívida para comprar uma casa ou tomar uma decisão de mais longo prazo, né, de investimento de mais longo prazo. Como é que você vê a questão de dívidas para profissionais liberais que continuam, né, fazendo 90% do seu tempo, às vezes 110% do seu tempo trabalhando? Nessa linha, Bruno, o que você pode dizer para os nossos espectadores aqui a respeito de dívida boa, dívida ruim, se é que existe dívida boa, né? Como é que você orientaria? É difícil a gente pensar em dívida boa, mas tem, tá? Você tem que pensar em uma variável, qual que é o custo da sua dívida. No geral, se você está começando e você tem o dinheiro para quitar, no geral a gente recomenda, para ficar um pouco mais fácil, quem não tem muito tempo, tenta zerar sua dívida primeiro para depois ir para os investimentos, tá? Salvo algumas pequenas exceções. Então, vou dar o exemplo do meu caso. Eu comprei um imóvel há 2 anos atrás e eu peguei a taxa de financiamento imobiliário a 7%, certo? Então, eu tenho uma dívida que custa 7% para mim ao ano. Hoje, se eu não fizer nada, sem risco nenhum, eu deixo no Tesouro Selic, eu recebo 13%, tá? Então, eu já poderia quitar essa dívida já há algum tempo, mas eu não quito por quê? Sem correr risco nenhum, eu tenho uma diferença de 6% positiva para mim. Então, para que eu vou quitar uma dívida que ela é de fato barata, tá? Então, como que você vê se a dívida ela é barata ou não? Você tem que, principalmente, comparar ela com a taxa de juros que é praticada hoje no país, que é a Selic. Você tem uma dívida a 7%, a Selic hoje é quase 14%, você não tem por que quitar essa dívida agora. Você pode ir carregando um pouco mais, que seus investimentos estão rendendo bem acima disso, tá? Mas, no geral, para facilitar, se está muito próximo ali, minha dívida está 13%, e Selic 14%, não vale o risco, tá? Não vale toda essa... É muito trabalho para pouco retorno. Então, aí eu sugiro que, de fato, quite as dívidas antes de começar a investir. Muito bom, Bruno. Eu agradeço muito aí a sua participação. Pessoal, nós falamos aqui com o Bruno Galegos, que é o banker da XP Unique, e aqui a gente está começando a falar um pouquinho sobre questões de gestão financeira para profissionais liberais, né? Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente, se vocês gostaram, conta para nós se tem mais algum tema que vocês gostariam de aprofundar ou até mesmo que a gente trouxesse temas novos para falar sobre esse tema importante. Um deles, talvez, para vocês que têm a empresa de serviços médicos, como fazer a gente fazer a gestão da própria empresa, né? Como que a gente tem uma empresa com uma gestão um pouco mais enxuta para que você consiga também ter sucesso do lado da empresa. Mas, de qualquer maneira, fica aí a dica para vocês. Bruno, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos vocês que escutaram e até breve. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, BP, pelo convite. Foi um prazer aqui, em meu nome e em nome da XP, estar aqui com vocês, e a gente se coloca à disposição. Surgindo novos temas, outros interesses de vocês, a gente volta aqui e faz um bate-papo também um pouco mais direcionado para o que vocês preferirem, tá bom? Obrigado a todos, uma boa tarde.